Oi, gente, eu sou a Letícia. E eu sou a Sabrina. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo do canal, né? O canal Pod Lise. Finalmente. Realmente, né? Depois de muito tempo. Foi muito tempo mesmo a gente tentando se organizar, agenda, pra conseguir finalmente gravar esse vídeo. Mas eu espero que vocês gostem muito. Hoje nós vamos falar sobre um livro que ele é muito interessante, né? A proposta do canal já é essa, mais voltada para os livros. A gente também vai ampliar um pouquinho mais o nosso olhar, não só para os livros, mas também para filmes, séries, entre outros. Então vão acompanhando essa Histórias saga. no geral, né? Reflexões sobre o nosso cotidiano, sobre nosso dia a dia, né? Exatamente. E a gente consegue... Vão acompanhando, né, essa série para vocês verem, acompanhando o canal. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante, que ele é atual, né? Ele foi publicado há muito tempo, né? Mas ainda assim ele traz uma perspectiva e uma ideia muito atual, que é Metamorfose. Metamorfose. É um livro excelente. A primeira vez que eu tive contato com esse livro foi em meados de 2017, se não me falha a memória. Você já tinha lido ele antes? Sim, eu li ele pouco depois que eu acabei a faculdade, foi em 2018. Curiosidade mesmo, né? E, cara, esse livro, ele é incrível. Realmente. Eu também gostei bastante dele. Foi um professor meu que me indicou no curso de administração. Nada a ver com parte da leitura. Mas ele é tão bom que quando a gente decidiu, né, criar o canal, a gente estava pensando em um livro e o primeiro livro que veio em mente foi ele, né? Porque ele traz muito essa perspectiva da atualidade também. E a gente queria tentar achar um livro que desse pra gente conseguir levar ele para nossas áreas, né? No caso, ela como psicóloga e eu como psicopedagoga. Mas eu acho que esse é um bom livro. Quer falar um pouquinho sobre o Franz Kafka pra gente começar? Então, para começar, seria bom começar a falar um pouco sobre o autor, né? O Francis Kafka, Kafka, né? Ele nasceu em Praga no ano de 1883. Ele sempre tentou trazer para os livros dele um pouco da realidade dele, que era o quê? Solidão, angústia, sempre foi temas bem pesados, sabe? Porque a relação dele com o pai dele, com a família dele, sim, principalmente com o pai dele sempre inferiorizava ele demais, sabe? Então ele sempre tentava demonstrar a mais pro pai que ele conseguia, tanto que ele se formou em direito. Ele era escritor, por paixão, mas se formou em direito e trabalhava numa advocacia, só que realmente o que ele queria ser era escritor. Porém, um ponto engraçado é que quando antes dele morrer, ele falou para um amigo dele, para ele, quando ele morresse, não publicar, não divulgar esses livros dele, que seria uma coisa dele, né? Só que quando ele morreu, um amigo dele foi lá e publicou tudo, né? Tanto que hoje a gente tem esses livros, tanto esse, tanto um outro livro chamado Carta ao Pai, né? Carta ao Pai, isso. Que eram coisas pessoais dele, entendeu? Que acabou sendo divulgado e hoje são grandes livros. Metamorfose é o livro mais vendido dele. Então é isso, ele tenta transmitir nos livros dele essa relação que ele tinha com a família, é bem pessoal, né? Que ele tentou transformar em livros, né? E é interessante, né, o ponto que você mencionou sobre ele já começar, né? Se a gente olhar para uma perspectiva assim um pouco mais analítica, como que era, né? E ainda hoje é assim, algumas pessoas elas não seguem a carreira de escolha por uma pressão, né, dos pais, uma pressão da família. Então acaba escolhendo algo que é mais genérico, não que seja uma profissão ruim, né? Jamais. Mas algo que não é do seu gosto, né? Algo que eles queriam e acaba tendo essa distorção. Então já começa daí a pressão que ele tinha também de ter que escolher uma outra carreira e não aquela que ele realmente gostava. Isso, exatamente. E aí vem, né, a relação com o pai dele. E esse livro é muito assim, né, a Metamorfose. Ele conta bastante, né, a ideia dele com o pai dele. A perspectiva que ele tinha também acaba fazendo uma junção. Ele transforma, né, a relação... Isso, transforma ele no Gregor, né, no Gregor Samsa. E acaba tendo essa junção, né, de vida pessoal com a vida da escrita, né, colocando ali em palavras o que ele sentia, o que ele passava, vivenciava ali.
Mas é um ótimo ponto. Então agora a gente vai falar um breve resumo, né, do livro para vocês entenderem também um pouquinho a nossa perspectiva, entender como que funciona. Quer começar falando um pouquinho sobre? Vamos lá. Então, logo no começo do livro, na primeira página, logo o autor já vem logo com um baque assim, que normalmente esse clima, é clímax que fala, né? Quando, o clímax do livro vem mais no meio, né? Pro final e tal, pra gente, no meio que aí a gente fala, e agora o que vai acontecer? Logo na primeira página, o Kafka, ele já fala que o Gregor, né, que é o autor principal, ele já, num belo dia, ele acorda como um inseto monstruoso, gigante, tipo, metamorfose, né, um inseto monstruoso, gigante, e aí o autor já dá o primeiro pan. E aí, como assim? Do nada, ele vira um monstro. Sim. E assim que ele acorda e vê que ele não é mais um humano, né, assim, uma pessoa normal, ele começa a se perguntar como que ele vai chegar a tempo para ir pro trabalho. Sim. Né? Como que eu vou chegar no meu horário para ir pro trabalho? E aí, esse aqui é o enredo em si, né, do livro, se baseia em ele se metamorfoseando. Inseto, né? E um inseto, que tanto que antes da gente começar a gravar, a gente teve uma discussão aqui assim, que pra ela é um baratão, né? É barato ou não é? É um baratão. Só que aí, tipo assim, no que eu fui pesquisando antes, né, sobre o Francis, o autor, quando ele se refere, o livro ele foi escrito em alemão, quando ele se refere a essa parte do inseto monstruoso, né, que a tradução foi essa, ele nunca quis se referir a um inseto existente, sabe? Assim, acho que é um tipo de uma metáfora, né? Que aí cada pessoa leva pra monstro que quiser, sabe? O inseto que quiser, entendeu? Acho que uma coisa asquerosa, uma coisa nojenta, uma coisa descartável, né? E tu falou, né? Tu trouxe sobre ele ter a preocupação de quando que ele vai chegar no trabalho. A gente já olha também a autocobrança que ele tem em ser o provedor, né? E era uma perspectiva que ele coloca. Então, poxa, toda a minha família depende de mim. Agora eu me tornei um monstro, né? Um inseto, porque primeiro eu nem quis falar com ninguém. As pessoas chamavam ele, né? E ele não queria sair do quarto dele, né? Ele ficou lá dentro por um tempo, se imaginando, né? Poxa, e agora? Observação. Ele não queria, não que ele não queria sair, ele não conseguia levantar da cama, né? Verdade. Ele não conseguia abrir a porta. Sim. Em nenhum momento, né? Porque ele não tava mexendo, né? Ele não conseguia, tanto que a primeira vez que ele conseguiu sair da cama, ele caiu, né? No livro ele descreve, né, como ele meio que tenha trocado, metamorfoseado as pernas como patas, né? E carapuço e tal, enfim. Ele não consegue se firmar em pé, entendeu? E aí ele fica na cama só preocupado em como que ele vai fazer para chegar no trabalho. Sim. E tem essa pressão dele também em manter a família, em manter todo mundo ali, porque todo mundo dependia dele. Isso, ele é o único provedor da casa. E a casa o quê? Era a mãe, o pai e a irmã mais nova dele. Sim. Aí depois quando ele se percebeu assim, percebeu que ele não poderia mais fazer essa função, né, desempenhar essa função dentro da família, ele começou a ter uma autocobrança muito grande para ele também. E a família, consequentemente, né, também começou a julgá-lo, a ter uma perspectiva diferente, ter um pensamento diferente sobre ele. O que é muito triste, né? Tu se perceber em um momento de vulnerabilidade, um momento de fragilidade. E que você é descartável, né? Assim, pra família, né? Principalmente. Pessoas que você ama, né? Que você quer por perto, que você realmente espera que te veja de uma maneira diferente, né? Que te acolhe nos momentos onde você mais precisa. Aí te trata dessa forma. Descartável, né? Tanto que, assim, o pai dele, né? Logo de cara, já negou ele, né? Já descartou, meio deu uma descartada ele na família. A mãe dele ficou com muito medo, né? De se aproximar dele. E a única pessoa que cuidou dele em si foi a irmã, no começo, né? A irmã dele que cuidou dele. E uma coisa que eu achei engraçada também é que logo no começo do livro, ele não chegou a tempo no trabalho, porque ele não conseguiu ir pro trabalho. O chefe dele, gerente, sei lá, o chefe dele foi até a casa dele para entender o porquê que ele não tinha ido trabalhar. Tanto que tem uma parte do livro que ele fala que ele nunca
achou que ele seria tão importante, tão útil a ponto do chefe e ter que ir na casa dele pra perguntar por que ele não chegou no horário. Que não é o que né? acontecia, né? É, que é uma coisa normal, né? Porra, Sim. eu vou hoje, vou ter um atestado, o chefe vai na minha casa. É. Não, é assim, né? É porque, se a gente for pensar hoje em dia, é o que mais acontece às vezes, né? A gente falta, entrega um atestado, dá uma justificativa, mas não ao ponto do nosso superior, né? Ir na nossa casa. Pelo menos eu nunca vi isso. Eu também não. E aí, tipo, ele vai e tal pra casa dele, só que em nenhum momento ele consegue ver o Gregor, porque ele tá trancado no quarto dele, né? Ele não consegue abrir a porta. Sim. E os pais deles ficam chamando ele, a irmã, todo mundo, Gregor, não sei o que. E até então ele tem a fala, ele consegue falar. Sim. Ele fala, tipo, alguma coisa de, já tô indo, eu já tô me trocando, tipo, como se ele fosse ainda trabalhar, entendeu? Sendo que ele não tinha nem levantado da cama ainda, né? Nem conseguindo, né? Se locomover, se movimentar, como é que ele vai se trocar, tadinho? E aí, tu trouxe, né, sobre a irmã dele. A irmã dele, ela começou a cuidar dele, né, a partir de um momento ali. Passou-se um tempo, ela também começou a ter repulsa. Ela começou a sentir, e isso acaba intensificando aquela crença que ele tem de estar sendo um fardo. Poxa, eu sou um fardo para minha família, né, as pessoas que antes dependiam de mim hoje não dependem mais, e isso, né, traz para ele uma sensação de ser inútil. Sim. Então, até a irmã, que era a única que não tinha tanto medo dele, né, tanta repulsa, começou a afastá-lo, começou a deixar ele ali, até que ele fica totalmente isolado. E, tipo, isso demorou um pouco ainda, porque a irmã, tipo, ela é a única pessoa que, depois de um tempo, né, depois que ele ficou no quarto, começou a alimentar ele, né? Sim. Tanto que no livro fala que ela começou a dar comida, e ele não comia as comidas, né? E quando ela começou a dar restos, aí ele começou a comer. E aí, e às vezes ele comia, às vezes não comia ainda, resto de coisas, entendeu? Sim. E... que gerava mais nojo, né, nas pessoas. Isso. Poxa, como tá comendo resto? Uma pessoa normal não comeria resto. Exatamente. E aí, tipo, outra coisa também, depois que ele deixou de ser o provedor, no livro fala que os pais dele começaram a alugar, acho que o cômodo da casa, foi 2 cômodos dele. Começaram a alugar uns cômodos, né, pra ter uma renda. Isso, uma renda, né, porque até então a irmã dele mais nova tinha 16 anos. Não dava pra trabalhar. E o pai, se eu não me engano, era já um senhor já, né? E a mãe também, né? Acho que não lembro direito. Mas ele especifica no livro a causa da mãe e do pai não trabalhar também. Acho que é pelo fato de ser um senhor já. E aí eles já começam a alugar para estranhos a casa. Para manter uma renda básica ali, para eles terem pelo menos uma sobrevivência, né? E aí no final, né, de tudo, ele acaba ficando sozinho, né? E intensificando ainda mais. E aí, olhando, né, com uma perspectiva um pouco mais psicológica, intensifica aquele sentimento dele, as crenças dele. Começa, né, se a gente for ter uma análise crítica, assim, desenvolver ali um transtorno depressivo, né? Já tinha ali um transtorno ansioso, provavelmente, em relação a prover tudo, então essa necessidade de ir pro trabalho sempre, a angústia que ele teve no início, né? Poxa, como assim eu não vou no trabalho? E aí, com o tempo, foi desenvolvendo ali o transtorno depressivo. Então, no final, né? No final da vida dele ali, nos últimos momentos, digamos assim, ele ficou sozinho, ele ficava trancafiado, isolado. Tanto que a irmã dele também, a que cuidou dele no começo, era, antes dele virar um monstro e tal, ele tinha um carinho muito grande por ela. Tanto que ele fala que no livro que eu acho que ele queria pagar, ela ia pagar uma escola de violino pra ela, alguma coisa assim, na desaprovação ainda dos pais, que tinha quase certeza que os pais dele não queriam, mas ele ia fazer isso por ela, entendeu? Por amar tanto ela, assim. Fazer ela feliz, né? Fazer ela feliz. E a princípio a Gretchen cuidou dele e tal, acolhia ele como realmente o irmão estava precisando. E acho que a primeira aparição dele, a primeira vez que a Gretchen começou a não querer mais perceber que ele estava virando fardo, era quando o quarto dele estava ficando quase que inabitável e a mãe não entrava no quarto. O pai era quase que não existia o Gregor ali. Era um cômodo que estava trancado com um monstro, um inseto dentro, sei lá. E aí, tipo, quando o quarto começou a ficar sujo,
Ela, por ser uma criança, praticamente não conseguia mover os móveis, assim, por não ter força, né? E ninguém sabia, né, da existência dele e tal, a não ser a família. Então o quarto foi ficando sujo. Ela teve, ao mesmo tempo que o Gregor foi degredindo, ela foi evoluindo, né, como de criança para mulher, né? Então, Sim. porque querendo ou não, ela teve a responsabilidade de cuidar de um outro ser, né? Outro ser, não, entre aspas, não, né? De outro ser. E ainda teve a vida dela, né? Ela estudava, ela tocava violino belíssimamente, ela teve que ajudar os pais e tal. Eu teria que começar a ter uma carga muito maior para a idade dela, né? Uma pessoa jovem para ter tantas responsabilidades em um momento que não deveria se preocupar tanto nisso, né? A preocupação principal dela deveria ser só os estudos, né? Voltado para as coisas principais dela ali, pensar na carreira dela no futuro, mas pelos pais, né, e por outras pessoas também que não têm conhecimento, não conseguiria ajudar o Gregor, ela teve que se colocar nessa posição, né? Tanto que falando um pouquinho no final do livro, quando ele morre, as pessoas da família descobrem, né, porque ele ficava trancado. Então, quando ele morreu, não descobriram logo no dia, né? Não descobriram logo no dia, no exato momento, né? Porque eles não ficavam tão próximos. Depois de um tempo, a Gretchen, a irmã dele, começou a se afastar. Começou o peso, né? O fardo começou a ser muito grande para ela. Então, obviamente, ela começou a se afastar, talvez, e não fala no livro, mas talvez não porque ela queria em si, mas porque estava se tornando uma situação desagradável. Eu lembrei de uma coisa que teve uma parte do livro também que eles falam que eles queriam se mudar para uma casa maior, só que aí esse processo da mudança em si, eles não queriam em nenhum momento expor o Gregor, né, expor tipo, a mudança, né, de mudar móveis, mudar tudo assim, e ele ter que sair do quarto. Eu lembro que aí acho que foi um dos momentos que a Gretchen falou que ele estava sendo peso, né, para a família. Se não seria melhor se livrar dele, alguma coisa assim. E se eu não me engano, nesse momento que ela falou isso pros pais, ele ouviu. E aí foi o momento que ele se afundou, né? Tipo assim, ele não queria mais comer. Tanto que a morte dele, ele morreu desnutrido, né? Com fome, magrelo, né? Tanto que no livro fala a Gretchen fala que ele tá muito magro, que ele tá seco em si, sabe? E voltando um pouquinho, acho que outra parte assim também que é um estopinho assim do livro, é quando a irmã dele tá tocando violino na sala e pros outros moradores da casa. Ela tá tocando violino e ele começa a ouvir a música e ele até para pra pensar algum momento ali, ele reflete alguma coisa tipo... será que eu tô me tornando um monstro mesmo por estar sentindo a música? Por estar ouvindo a música e me encantando por ela? Porque meio que mais ou menos que é só humanos, né, que faz isso, né? E aí ele para pra pensar, será que eu tô virando mesmo um monstro? Ou será que ou ainda sou humano? Alguma coisa assim. E ele começa a ser atraído pela música pra ir pra sala. Eu não lembro como que ele saiu do quarto, se a porta estava aberta, se ele conseguiu abrir, eu não lembro. Mas ele foi rastejando a ponto de ninguém ver ele, mas ele queria que a irmã dele visse ele, entendeu? Então ele meio que, se não me engano, ele foi se rastejando pelo chão e teve um momento, um ápice lá, que um dos moradores da casa viu ele, né? Que aí eu não lembro mais o que aconteceu. Continua aí. Você lembra? Não. Enfim. Eu aqui focada na morte dele. E aí um dos moradores viram ele e deu o auê todo. E tanto que eu lembro que tem uma parte que ele falou que ia processar os donos da casa, que é o pai do Gregor e a mãe, por não mostrar que tinha um morador a mais, tipo assim, que eles não iam pagar um centavo do tempo que eles ficaram lá, só pelo fato de estar escondendo outra pessoa, né? Outro inquilino. Isso, um monstro, né? Um negócio lá. Tá? Eles se sujeitarem a tal situação, né? Desconforto, digamos assim. Porque imagina, você tá lá, você alugou um apartamento do seu vizinho, um baratão. Imagina. Feio, entendeu? Sei lá. Isso é terrível. Não, Deus me livre, acordar na minha casa, abrir a porta e ver lá. Sei lá, né?
E aí eles falaram que ia processar, ia fazer o diabo a quatro lá, pra não pagar. E tipo, o intuito de alugar a casa pros outros era o quê? Financeiro, né? Como o grego não era mais o provedor. E, enfim, aí descobre e tal, e a partir do momento ele se torna um peso bem maior ainda, não só pra família toda, né? E ele ouviu essa conversa que a irmã teve com os pais e tal, e ele começou a se afundar mais, né, na depressão e tal, se sentir realmente um fardo pra família. Aí parou de se alimentar, parou de comer. Aí outro ponto também é a questão, tipo assim, pode falar que enquanto a irmã dele, de 16 anos, uma criança, tá encontra-se numa posição que só ela tá cuidando de um outro ser, né, que é o irmão dela. Sim. Ela vai acaba evoluindo, né, como mulher, ela vai evoluindo, enquanto o irmão dela vai regredindo, que é se transformando em um monstro. No final do livro, o Gregor ele fala que ele tá perdendo cada vez mais a humanização dele, né? Essa essência de humano, né? De pessoa. Ele acaba, no final, não conseguindo nem falar direito, né? Tipo, eu não sei como isso acontece, porque às vezes na minha cabeça eu fico imaginando como se fosse real, entendeu? Assim, mas é metamorfose, é uma metáfora, porque no livro ele sobe pelas paredes, entendeu? Tanto que antes do gravar o vídeo a gente estava conversando sobre, eu e meu digníssimo marido, a gente estava conversando sobre subir, né? Na questão, não exatamente poderia ser subir nas paredes, mas sei lá, subir nos móveis, como se fosse um doido, né? Pode levar em consideração isso. E aí que passa, né, a sensação dele, poxa, humano geralmente não faz isso. Não faz isso, né? Mas um inseto, um bicho, geralmente faz. Se a gente for levar do pressuposto, né, de ser uma barata, de ser um inseto que rasteja, né, que é o que comenta, geralmente sobe mesmo, né, nas coisas, sobe na parede, sobe nos móveis. Então, humano, uma pessoa não faria isso. E aí tem esse senso, né, de se perder. E aí vem muito, né, perder a essência de si mesmo, ao mesmo tempo que ele tem uma confusão interna. Poxa, eu ouço a música e sinto algo, né, tenho uma sensação diferente, eu também começo a ter ações, atitudes, comportamentos que não são condizentes com o humano, com uma pessoa. Então tem essa dualidade dele também de entender e de estar se definhando mesmo ali, né? Sim, e um outro ponto aí que veio na minha cabeça agora foi o fato que no livro, para falar um pouco mais sobre a relação entre ele e o pai dele, tem uma parte do livro que o pai dele tá com uma maçã, né, nele, assim, tipo, como se fosse um negócio, tipo, sai daí, sabe? Você tá com alguma coisa, sai daí. Ele tá com uma maçã e essa maçã grudou nele a ponto de estragar, grudada no corpo dele, sabe? Dele, e eu não lembro se em algum momento alguém tirou essa maçã. Não, acho que não. Não tirou. Então, aí a maçã estragou, grudada no corpo dele. Aí, se eu não me engano, quando ele morreu. Apodrecer. Isso aí. No corpo dele. E quando ele morreu, acho que ela tava lá ainda, enfim. E aí, a gente pode. Voltando lá ao assunto da irmã dele, da Gretchen, é que quando o Gregor ia se transformando em um monstro, a Gretchen ia se evoluindo como mulher, entendeu? Isso, né? amadurecendo, porque pô, a criança tem 16 anos e tem que cuidar de outra pessoa, tem que entender como que ela vai fazer para ser a provedora da casa, porque querendo ou não, ela entende que os pais delas não tem mais condições, né? E ela precisa dar um jeito de prover dinheiro para aquela casa, entendeu? Então, ela... a história fala isso, entendeu? Tipo, enquanto o Gregor vai degredindo como humano, a Gretchen vai evoluindo como mulher, entendeu? E aí, no final do livro, os pais dela, assim, até fala bem explícito, sabe? Assim, ela se tornou uma mulher e agora ela é o ponto de esperança, sabe? Tipo assim, a próxima, será que ela vai ser metamorfoseada, né? Também, igual o Gregor. E tem muito, né, dessa percepção e também depositar, né, os pais depositarem em cima dela essa expectativa tão grande, é um peso muito grande também, ela ser forçada a fazer isso, né, ser forçada a amadurecer muito mais rápido. É tão complicado também, porque, cara, se os pais são realmente idosos, né, como que eles vão fazer, sabe? A não ser, foi super errado eles ter descartado, né, um filho, né, que é o Gregor, e
Mas querendo ou não, depois que o Gregor parte, a provedor deles vai ter que ser. Não sei se tem ISS, né? Eu acho que não. Mas o provedor deles vai ter que ser ela, entendeu? Só que aí no caso, você acha que no final do livro já não tá com 17 anos, tá com 16 ainda, não sei. 17, eu acho. Mas aí é isso, entendeu? O livro em si, ele passa essa degradação do Gregor e a esperança de um algo futuro melhor, né? na Gretchen. Na Gretchen. E realmente, né? No fim ele morre sozinho. Sozinho no quarto, eles acham lá e eles assim se sentem aliviados com isso, né? E aí isso também vai entrar em questão das pessoas da gente em si, né? As pessoas descartáveis, né? Sim. No trabalho, no emprego e tal. As pessoas se dedicando no dia a dia, querendo chegar em horário, se dedicando, fazendo mais do que precisa. E no fim você é só mais um número, sabe? Que aí se você sair, entrar outro, você sair, entrar outro. E é isso que a nossa sociedade em si está se moldando, né? Infelizmente. Cada dia mais. E querendo ou não, né, traz essa ideia da desumanização mesmo, né, do ser humano, do indivíduo. E a nossa sociedade, ela faz isso também, né? Como tu falou, as grandes indústrias, né, vamos pensar assim, nos trata como um número, né? Nós estamos ali para conseguir, é uma troca, né, de utilidade, né? No sentido, nós precisamos do dinheiro, então a gente acaba trocando os nossos serviços, sendo algo excessivo muitas das vezes, por um salário que não necessariamente é um salário condizente com toda a coisa que a gente faz, infelizmente. E aí, ele vem, né? E também fala muito sobre o nosso sentido de utilidade, né? O quão eu sou útil para as pessoas, enquanto eu consigo também fazer algo. Então, vem muito a questão, né, de a nossa utilidade ali perante a sociedade, perante as pessoas, o quão nós somos úteis, né, até certo ponto, e quão nós somos descartáveis também. A questão da valorização em si também, né, na questão de as pessoas se entregam muito, se dedicam muito aos deveres, né, Sim. Ao que você tem que fazer todo dia para, sei lá, conquistar o que você quer conquistar, e acaba esquecendo você próprio, sabe, o autocuidado, né? A sua identidade, né? Quem é realmente a Letícia, quem é realmente a Sabrina, fora do trabalho, né? Fora da psicóloga, fora do que você faz em si, sabe? Da sua empresa. E é isso, é o autocuidado, né? Se cuidar, ter o nosso tempo, se conectar um pouco, né? Desligar um pouco os deveres. E é justamente sobre isso, né? Nós temos várias características e a gente acaba se colocando de maneira muito diferente em determinados lugares, né? Desempenhando de papéis diferentes em determinados lugares. O que é normal também esperar, né? Eu não reajo com os meus pacientes da mesma forma que eu reajo com a minha família, por exemplo, com os meus amigos. É muito diferente, né? A gente precisa ter esse time, né? Esse feeling de conseguir nos moldar também. E aí vem o sentimento de culpa por não conseguir trabalhar, né? A dependência da família dele em cima dele, como que a família dele também... É como se fosse uma obrigação, né? Se a gente parasse pra pensar, poxa... A obrigação o dinheiro vem dele, cara. Tudo hoje em dia é dinheiro, né? Pagar aluguel. Então, tipo, cara... E ele paga aluguel, né? Caso não é desse, né? Ele paga. Por isso que a mãe dele coloca os quartinhos pra alugar, justamente pra conseguir contribuir financeiramente pra eles arcarem também com muitas despesas, né? E aí, poxa, como assim, né? Como assim tu não vai mais me prover, né? Como assim? Não tem como. Um belo dia tu acorda, tu amanhece feito monstro e foda-se, a gente. Então, lembrei. Não vou esquecer agora. E aí, no caso, assim, essa parte da metamorfose também, do Gregor, assim, levando em consideração ao pé da letra mesmo, tipo, um belo dia, o Gregor acordou como um inseto monstruoso. Um belo dia ele acordou como um inseto monstruoso, pode ser levado em consideração. Um dia ele deu estalar na vida dele que ele acordou pra realidade. Ah, sim. Tipo, por tudo que ele tava fazendo, que ele tava sendo o único provedor, que ele era a única pessoa da casa que tava sustentando a mãe, o pai e a irmã, entendeu? Tipo assim, ele se deu conta que ele era a única pessoa que tava sustentando tudo aquilo e ele não tava mais aguentando. Porque, se eu não me engano, no livro ele fala que ele não é carteiro, não, como que é? Caixeiro viajante, caixeiro, e ele não gostava. Ele era um caixeiro, se eu não me engano, né? Ele era um caixeiro viajante. E ele não gostava de ser isso, entendeu? Ele fazia realmente pelo humano, entendeu? Pra sustentar a família.
Exatamente. Então, levando para consideração, tipo assim, hoje em dia, muitas pessoas trabalham e realmente não é o que quer, né? O que gosta, né? É necessário, né? E aí, essa parte da metamorfose ter se transformado em um monstro, né? Um inseto monstruoso, pode ser realmente, na nossa realidade, o instalar que ele acordou pra vida, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, por que eu faço o que eu faço, entendeu? A gente fala muito, né, sobre isso não é tão valoroso pra mim necessariamente, né? Ele tinha um valor interno muito grande de conseguir manejar toda aquela dinâmica familiar e auxiliar todo mundo, mas pra ele não necessariamente aquela era uma verdade, né? O Gregor, automático, né? Um robozinho automático da sociedade que faz as mesmas coisas todo dia. Mas o Gregor real não gostaria de estar vivendo aqui. E a gente faz uma contrapartida também com o Franz Kafka, né? Ele real talvez não quisesse estar ali cursando direito, né? Sendo advogado. Mas ele precisava. E que não paga bem, né? Paga bem. Paga bem. E a gente sabe que até hoje em dia, né? É claro que mudou muito, mas até hoje em dia escritores eles são reconhecidos quando tem uma proporção muito grande, mas não necessariamente, né? Os pequenos escritores, por exemplo, eles não têm uma visibilidade tão grande quanto outras profissões, né? Se a gente for olhar a questão do mercado. Então a gente também faz esse parâmetro, esse paralelo, né, com a vida pessoal do Gregor, a luz piscando, com a vida pessoal do Gregor, com a vida pessoal também do Franz, né? Porque ambos ali vivendo algo que talvez não queriam, mas para conseguir manter um padrão correto, para conseguir ajudar a família, eles precisaram se expor, né? E se colocar ali diante de coisas que não necessariamente desejavam. Pelo fato de ter que fazer isso todos os dias, né? Tipo assim, e ser alguma obrigação de fazer todos os dias, como eu tinha falado antes, pode ser que tenha algum certo momento que ele teve esse estralado, despertado, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Porque eu não me lembro se no livro ele fala alguma outra coisa antes, tipo, um sonho dele, alguma coisa que ele queria fazer, a não ser chegar no trabalho ao tempo, né? E a não ser o fato de cuidar da irmã também, que ele queria pagar uma faculdade, algum curso pra ela, de violino. Mas aí já entra paralelo, né, com a questão do trabalho, porque, poxa, por que eu vou trabalhar? Tinha um excesso de responsabilidade muito grande pra cima dele. Tenho que trabalhar pra sustentar a minha família, quero ajudar a minha irmã, quero proporcionar para ela talvez coisas que eu não tive. Meus pais não têm condição de trabalhar. Porque os meus pais não têm condição de trabalhar para bancar. Então, obviamente, né, o trabalho era a prioridade principal dele. O eu era esquecido, né? Não existia o eu, não existia um prazer ali voltado para ele. E talvez quando ele entendeu quem sou eu, ele se deparou com um monstro, né? Um inseto, um baratão. Até mesmo, né, se a gente for, pensei nisso aqui agora, se a gente for pensar na questão do inseto, né, o Franz Kafka não ter colocado algo específico, não ter nomeado, né, esse inseto, a gente para pensar a perda de identidade dele, né? Então vamos levar nessa linha de pensamento. Se metamorfoseou em algo que ele imaginava que poderia ser ele, mas como ele não tinha essa percepção, essa visão dele, se metamorfoseou em um monstro, né? Em algo que é irreconhecível. Então, vamos fazer essa ligação. Não sei se faz sentido. Não, faz sentido. O baratão. O baratão. Que não é barata, tá, gente? É o nome que a gente deu aqui, porque ela parece uma barata, mas não é barata. Se a gente for parar pra pensar do ponto de vista da psicopedagogia, né? E da pedagogia em si, como é que tu descreve esse livro? Qual é o pensamento dele? Como que a gente poderia aplicar ele no contexto da pedagogia? Foi tudo que a gente já falou na questão da identidade em si, né? Assim, uma parte, né? Focar na questão da identidade. Na parte que ele não sabe quem é ele, né? A partir do momento que ele acorda assim, como eu falei, a identidade dele pra ele naquele momento pode ter sido se tornar um monstro, né? Um inseto monstruoso, repugnante, que ninguém quer estar perto, que ninguém quer estar perto. Ao mesmo tempo ele é isolado, né? Excluído da sociedade. E eu acho que o fato da apreensão de ele ter que sustentar a família dele, né? Tudo que a gente já falou agora no final, eu acho que abrangeu já as duas áreas. Sim. O fato dele ter essa obrigação de ter que sustentar a família, o fato dele... E uma coisa que eu acho engraçada é que ele, em nenhum momento ele fala de outras coisas da vida dele pessoal, na questão de que
nenhum desejo dele, sabe? Ele só pensa na família, em prover para casa. Sim. O fato dos pais dele não ter condição de trabalhar e sustentar a irmã também, né? E, então acho que é mais a falta da identidade em si, sabe? E ele se reconhecer quem é ele. Sim. Né? Ele como pessoa e quando ele se reconhece, ele acorda para descobrir quem é ele se depara com um inseto monstruoso. Para mim é isso. Faz sentido, né? Porque se a gente leva do pressuposto... Também não quer falar ali, ó. Não, fala, não, corta o Igor. Não, pode falar. Não, porque querendo ou não, pra ele era um sentimento novo, né? Porque era 1800 e pouco, tinha acabado a Revolução Industrial naquela época, e aí começou a automatização da manufatura, começou a indústria, fábricas, entendeu? Com muita gente acabou ficando desempregada e todo mundo que trabalhava era praticamente mais uma engrenagem da máquina. Então aí que o ser humano começa a perder o valor. Sim. Então pra ele tudo era um número, entendeu? A gente tá habituado com essa vida, pra ele não. Então pra ele tudo era significativo. Sim. O fato dele ter virado um monstro justamente porque tudo que ele fazia tinha um propósito, de trazer o valor pra dentro de casa, entendeu? E como era um sentimento novo, eu acho interessante explicar, como você estava explicando do lado da psicopedagogia, justamente o entendimento que ele começou a ter, né? Porque ele foi um dos pioneiros a ter esse instalado que você falou. Sim. Entendeu? Enquanto todo mundo tava só olhando assim, ele começou a olhar assim. Aí ele enxergou a peça que ele era. Sim. Daí a frustração e o sentimento de ansiedade. E faz sentido, né, pensando no lado da pedagogia, que quando a gente é criança, a gente passa muito tempo na escola também. E a gente acaba aprendendo muitas coisas na escola, né? Então, os professores nos ensinam muito, né? Nos passam uma visão também sobre o mundo. E a gente acaba constituindo essa visão sobre o mundo. E isso nós internalizamos e a gente cresce, evolui, vai E vê que aquilo que eles falaram não é realmente o que condiz na vida real, né? Mas aí, que a gente vive, né? Mas aí eu olho muito para um ponto de que eles passam, e eu acho que isso todo mundo, e até a gente mesmo, né? Nós passamos uma visão com a perspectiva que a gente tem com as nossas experiências. Então, poxa, na época dos nossos professores, né, era algo totalmente diferente. Então, eles tinham uma experiência diferente, uma vivência, uma visão diferente. E aí eles passam, transmitem isso para nós. Nós começamos a caminhar no mundo, né, com as próprias pernas, e a gente percebe que é diferente. Mas se a gente for olhar e trazer para hoje em dia, né, trazer com... É uma época total diferente. É total diferente e não que não seja a mesma coisa. Tinha um celular de tijolinho, né, que abria assim. Hoje em dia... Daqui a pouco tá saindo assim do relógio, assim. É holograma, né, que fala? É, então, é holograma. Então, assim, a gente tem essa perspectiva dos professores que eles passam pra gente, mas nós conseguimos trazer muito do que eles passam pra hoje. De uma forma diferente, porque o livro foi 1915, eu acho. 1915, né? E é totalmente real hoje, né? Faz muito sentido, é muito atual, né? E é o que a gente percebe hoje em dia. Poxa, a época 1915, gente, nós estamos em 2025. Tantas coisas que foram evoluindo, tecnologia, nossa visão foi evoluindo. Foi a época da Revolução Industrial, né? Fora as máquinas, como ele falou, que a gente saiu da caixinha, né? E começou a expandir mais a visão, né? Na questão das grandes empresas evoluindo. E hoje em dia a gente está passando por novas revoluções, né? Por novas coisas que vêm bem mais rápido, né? Uma velocidade bem mais rápida. Exatamente. E a gente não consegue acompanhar, né? Chat GPT, próximo vídeo. Guarde. Comenta aí se vocês querem. E aí a gente vê essa mudança muito. E aí eu só vou trazer um pouquinho pra psicologia, porque eu acho que esse livro ele tem muitas coisas da psicologia que a gente conseguia... Nossa, ficaria horas e horas falando sobre. Mas tem muita questão... tem muita questão do sentimento, né, que ele tinha ali, do sofrimento psíquico que ele tinha, da sensação de inutilidade, da sensação de ser horroroso, né, de ser inadequado. Isso ele acaba se isolando muito mais. E vamos obviamente, né, a gente precisaria de uma avaliação muito aprofundada, mas vamos imaginar como realmente o paciente com transtorno depressivo fazem isso. Eles se isolam mais, eles sentem sentimento de inadequação, se sentem inúteis por não conseguir fazer o que eles faziam antes, pelo que eles faziam antes se tornar algo totalmente custoso a fazer. Então tem muito essa visão do Gregor, né? E a gente faz esse paralelo ali com a psicologia, fora as outras coisas, né? Então a família dele era disfuncional, né? A gente dá pra perceber já, né, que era um pouco disfuncional.
ele tem essa distorção de imagem dele, vamos imaginar assim, como se ele não tivesse se metamorfoseado de fato, então ele se vê de uma forma diferente, ele tem essa distorção de imagem, essa distorção do que ele realmente é. Então, muita coisa a gente conseguiria colocar aqui como uma contribuição da psicologia, fora a angústia que ele sentia também de estar existindo, né? Poxa, eu estou existindo de uma forma horrível, né? Então, e aí tem um fato também, tipo, aprender a conviver com isso, né? Ou mudar, né? A frase padrão, virar a chavinha, né? Aprender a lidar com isso, com essa situação que eu tô, porque é aquilo mais uma vez, ele é o único provedor da família, Sim. né? Só que aí o complicado é que, a partir do momento que ele viu isso, será que em algum momento, se ele não morresse, se a irmã dele continuasse alimentando ele, se os pais dele aparecessem, ele ia destransformar de um inseto para um humano novamente? Boa pergunta. Ele ia virar humano? Se a gente... Ou é uma coisa que ia ser o resto da vida? Porque se fosse o resto da vida, como que ele ia conviver na sociedade, né? Como um monstro. Interessante esse ponto de vista, eu não havia pensado. Né? E faz sentido, né? Vamos imaginar que sim, né? A rede de apoio hoje em dia ela é essencial, até mesmo para questões psicológicas, né? Então, se a família tivesse dado devido apoio, o auxílio, entendido, compreendido, acolhido ele ali, talvez ele começasse a constituir, né, uma nova percepção sobre si, e aí sim ele começasse a metamorfose para ser humano de novo, né? Será? Não sei. Boa pergunta, o que vocês acham? Sim, não? Comenta aí, Coloca quero aí saber. nos comentários, que a gente Um também ótimo sabe. ponto de vista. Né? Não havia pensado nisso. Eu também levo em consideração como a irmã dele vai ser a próxima provedora da família. Será que ela vai chegar ao ponto de virar, ter a metamorfose também? Porque é um peso também, né, pro Gregor. Agora não vai ter um irmão, vai ser a irmã sustentando os pais, né? Que é uma coisa que acontece muito hoje em dia também. Acontece, O filho sustentando os pais, porque os pais não têm mais condição de trabalhar, né? Não tem INSS nesse livro, entendeu? E aí... Faz sentido. Agora não sei a resposta, porque... Vai ficar em aberto. Vai ficar em aberto a resposta. Algo intrigante pra gente... Tem coisa pra falar aí da resposta? Tem uma resposta pra dar? Se eu for fazer um paralelo aí em relação à depressão e o fato dele estar recluso, é possível a reinserção dele na sociedade novamente, né? Sim. Com alguns apoios, principalmente não só medicinal, mas como... um monstro mesmo. Um monstro literal. Ele se transformou em alguma coisa que com patas. Bom, se você tem um meio de transformação aí, algo que é capaz de transformar o ser humano em um ser que lembra um inseto, você também pode ter um que transforma ele de volta. Né? Então, se a gente for fazer um paralelo com... Então, se a gente for fazer um paralelo com a psicologia em si, da mesma forma que a sociedade, que a família dele, que deixou ele dessa forma, transformou tantos aspectos de um ser humano ao semelhante de um inseto, talvez o apoio, né, como ela falou, hoje em dia a gente tem tanto apoio assim, tantos meios de facilitar o acesso ao apoio do ser humano em relação à psicológica, que querendo ou não hoje em dia é bem escassa para muita gente, né? Nem muita gente tem acesso. Você talvez conseguisse reinserir ele na sociedade, ou seja, transformar ele em humano de novo. E ele trabalhar de novo, virar um escravo da sociedade de novo. Exatamente. Sim. Com o apoio da família agora. Porque quando vocês disseram, né, sobre a questão dos pacientes deprimidos, né, depressivos, eles realmente conseguem voltar, né, conseguem seguir com a vida, seguir com a vida normal novamente, né, então acredito que sim, é possível. Mas o que tu achou do livro? Eu amei esse livro, cara, cada página, assim, é uma angústia que você sente, assim, porque você se coloca no lugar do Gregor, sabe? Sim. Acho que dentro de casa, assim, quando você se depara colocando assim no lugar dele, em uma situação dessa, você quer ser acolhida, né? Pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que estão na sua casa, que você ama. E no caso dele, que ele é descartado, né? Que ele é excluído, né? Da família, do pai, da mãe, né? Principalmente, o vínculo, no caso, com a mãe, normalmente é bem maior. E aí, tipo... a pessoa que cuidou dele foi a irmã, e a irmã depois descartou ele. Mas é um ótimo livro, né? Então, mas é um livro incrível, cara, eu recomendo super a leitura dele. Como eu falei no começo do livro, o Francis, ele sempre tenta trazer esses temas mais pesados dos livros dele, sabe? Essa questão, saúde. Saúde. Essa questão da angústia, da solidão,
porque era basicamente o que ele vivia, entendeu? Que ele levou Sim. comigo dele. Mas super recomendo a leitura. Também Você lê? recomendo. Desde a da primeira vez que eu li, eu já gostei, né? Ele é um livro que, como eu falei, ele traz muito, escreve muito hoje em dia, se a gente for olhar de uma perspectiva diferente também, né? Atualizar algumas coisas. Se a gente trouxesse, não que a linguagem dele não seja uma linguagem acessível, né? E atual, mas se a gente conseguisse transformar a linguagem dele em mais atual, nossa, eu descreveria melhor ainda. Chat GPT contigo. Mas é um ótimo livro, também recomendo a leitura. A gente vai deixar o link, né, para quem quiser comprar, para quem quiser ler, né, e nos marcar também nas redes sociais, marcar lá que vocês estão lendo. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Recomendo, né, ele é um livro curtinho, poucas páginas, deixa eu confirmar. 100 páginas. 100 páginas. Então, assim, tu lê isso muito rápido, muito rápido. Então, leiam, né? Aproveitem. Depois que vocês leem, vem aqui e deixa nos comentários a sua visão, a sua perspectiva sobre o livro. Não esqueçam do like. Por tá? favor, né? Se inscreva no canal, ajuda a gente. Compartilha com as pessoas. Compartilha com a amiguinha. Coloca aqui também sugestões de novos livros, de filmes, ideias que vocês têm também pro canal, né? Que possa ser interessante, que possa contribuir pra vocês. Tipo, eu quero que vocês façam um vídeo sobre o chat LGBT. Eu quero que Coisa vocês da psicologia, fala sobre coisa, o filme né? de Transformers, não sei, Isso. exemplo. Pode colocar aqui que a gente vai dar um jeitinho de trazer esse tema, né, pra psicologia e pra psicopedagogia, né? E talvez às vezes, né, não necessariamente sobre livros, mas se vocês tiverem algum tema que vocês queiram saber da psicopedagogia, da psicologia, ou algum tema atual, né, alguma discussão atual que vem acontecendo e vocês querem que a gente traga a nossa perspectiva. E muitos temas atuais hoje em dia tem livros que ilustram, né, muito bem isso. Então a gente pode sim pegar os temas que vocês trouxeram, procurar um livro, né, interessante que tenha e trazer aqui pra vocês. E fica até como uma dica também, né, de livros pra vocês verem, lerem pros filhos. recomendação. Recomendação. Esse é o primeiro vídeo de muitos. A gente espera postar com uma frequência razoável. Esse, né, a gente tá testando aqui o primeiro vídeo, nosso cenário. Tudo vai evoluir, mas a princípio é isso. Um beijo pra vocês. Tchau, Tchau. tchau.